Olá, glórias a Deus por esse culto, o Espírito em Daniel, parte 3. Que o Senhor possa falar profundamente no teu coração. Eu sou o pastor Cláudio Barros, da Igreja Águas Curadoras. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que o Espírito Santo possa falar diretamente ao teu coração a respeito dessa ministração que ele tão generosamente tem compartilhado comigo. Hoje é a parte 3 de uma sequência aí de ministrações, e a ministração de hoje você não precisa necessariamente ter assistido as primeiras duas. Estou apenas dizendo a você que já tem parte 1 e parte 2 dessa ministração que fala dessa maneira o Espírito em Daniel. Para a gente ter e aprender a respeito dessa vertente, né? Nós temos um espírito diferenciado. No mundo atribulado, num mundo tão difícil, num mundo que busca tantas respostas e às vezes encontra respostas que não são soluções, encontra respostas que não são satisfatórias. Nós precisamos ter respostas, acima de tudo, espirituais, que vão nos confortar, nos consolar no físico e no material também. E não existe nada melhor, nada maior, nada mais perfeito, nada mais maravilhoso do que o amor. A palavra de Deus nos fala que Deus é amor. E Deus é a perfeição, Deus é a plenitude. Então, para nós sermos cheios, para nós sermos saciados, para nós termos esse mesmo Espírito, que pelo Espírito Santo eu posso ver sobre Daniel, em Daniel, né, na vida de Daniel, pela sua conduta, pela sua fala, pelas suas decisões, esse espírito de excelência, esse espírito que tem conhecimento, esse espírito que tem resposta, esse espírito que direciona, esse espírito que preenche, é o Espírito Santo de Deus. E é ele, em Daniel, hoje na parte 3, com essa ministração maravilhosa. Você vai ver aqui, não sei dizer a você ainda se vai ter parte 4. Eu creio que nós terminaremos aqui essa ministração, essa sequência de ministrações aqui na parte 3. Mas vamos deixar o Espírito Santo de Deus operar, trabalhar. Eu estava me preparando para essa ministração, eu vi lá na mensagem do domingo passado, que eu disse assim, bem no finalzinho, né? Eu creio que vai ter mensagens espontâneas acontecendo, o Espírito Santo está começando já a me direcionar a isso, e não é que foi assim que aconteceu. Quando foi por esses dias, essa semana, o Espírito Santo me trouxe uma palavra de manhã, e à tarde eu fiz uma transmissão ao vivo, já está aí com um número significativo de visualizações, estou muito feliz com isso, pelas pessoas que estão sendo alcançadas, coisa tremenda. Domingo passado, durante a ministração da palavra, o Senhor revelou uma pessoa, uma moça, e eu, assim, não entrei mais em detalhes, porque realmente o Senhor me conduziu a chegar até um determinado ponto, e aí falar assim, olha, mais alguma coisa, você manda uma mensagem em inbox aí, porque você sabe que essa palavra é para você. E aí foi terminado o culto, não para minha surpresa, porque já era esperado, a pessoa mandou uma mensagem em box, a moça mandou mensagem em box, e realmente recebeu cura da parte do Senhor. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu estou dizendo a você, que quando você participa de um culto como esse, um culto que é cheio da presença do Espírito Santo de Deus, e você está suscetível, você está em rota de colisão com o teu milagre. Quem sabe o Espírito Santo não vai revelar você nesse culto de hoje. Quem sabe o Espírito Santo não tem uma palavra específica para a tua vida no dia de hoje, a ponto de falar assim, como eu mesmo, em algumas igrejas, né, quando ainda não era pastor, e também poderia ser pastor, não tem problema nenhum, mas é assim, tão maravilhoso quando a gente vai a uma igreja em que as pessoas que ali estão são cheias pelo Espírito Santo, estão cheias pelo Espírito Santo, e aí Deus revela e usa a vida do pastor durante a palavra, a ministração, ou outras pessoas durante e após o culto, falando assim coisas tão peculiares a nosso respeito, em detalhes tão particulares, muitas vezes detalhes que são assim, que só você sabe, é uma coisa assim, só entre Deus e você, e Deus usa a vida do profeta ali para trazer revelação, então assim, é algo tremendo, e aí a gente fica assim, eu lembro que eu ficava assim, mas como que essa pessoa sabe isso, né? Como é que pode? Só pode vir da parte de Deus, saber tantos detalhes assim. Então é assim que Deus faz dessa forma
nós entendemos que Ele está presente. Deus faz dessa forma para nós, sabemos que Ele está atento em detalhe às nossas vidas, nada passa desapercebido. Deus sabe muito bem aquilo que você está passando, aquilo que está acontecendo na tua vida, na tua intimidade. Então, eu estou aqui a dizer a você, mais uma vez, você entrou aqui, está participando desse culto, e eu quero convidar você a compartilhar esse culto com alguém que você sabe que precisa de uma palavra de Deus, que precisa de uma oração, que precisa de uma ministração. Eu vejo assim, hoje a gente vive num mundo tão carente de conteúdo saudável, conteúdo bom, conteúdo que possa ser compartilhado para toda a família. E assim, então, faça a sua parte, compartilhe essa palavra, compartilhe essa ministração com alguém que você conhece, com alguém que você sabe que precisa de esclarecimento, de uma palavra de direcionamento, alguém que precisa ser cheio pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Quero convidar você a ligar a sua Bíblia aí, a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios, no capítulo 13, eu lembro uma vez que, na ocasião, né, fui convidado a fazer a celebração de um casamento, e era justamente esse aí, essa passagem que foi apresentada, ou se não foi exatamente essa, era uma passagem que fala totalmente sobre o amor, né? Aqui, 1 Coríntios 13, falando sobre a suprema excelência do amor. Tremendo, né? O amor é demais, e Deus é amor. Por isso que o amor é demais, porque Deus é demais, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Você vê aí, acompanha aí, 1 Coríntios, no capítulo 13, dos versículos 9 a 12, vai aí fazendo a leitura, vai meditando nessa passagem, que eu já vou começar aqui a fazer uma oração, apresentando a nossa vida nas mãos do Senhor, enquanto nós estamos aqui nos preparando para sermos alimentados durante esse culto de hoje, em tempo presente, que nós somos gratos a Deus pelo presente que é o dia de hoje. Amém? Santo Eterno Deus, nós continuamos na Tua presença e nós começamos essa ministração, essa participação desse culto, dizendo a Ti, Senhor, obrigado. Obrigado pelos Teus livramentos, obrigado pelo Teu amor, obrigado porque Tu és o amor, Tu és perfeito, Tu nos preenche, Tu nos faz plenos. O Senhor sacia a nossa vontade, o Senhor sacia os nossos desejos, o Senhor sacia a nossa necessidade de entendermos que nós precisamos pertencer, Senhor, e em Ti nós pertencemos. O Senhor sacia a nossa necessidade e sede de conhecimento, em Ti nós encontramos conhecimento. O Senhor tira de nós todo tipo de ansiedade, porque em Ti nós temos paz, em Ti nós somos levados a águas tranquilas. Senhor, nós Te agradecemos porque Tu és tremendo. Apesar da Tua glória, apesar da Tua majestade, apesar da Tua grandeza e grandiosidade, o Senhor decidiu participar, fazer com que nós fôssemos e sejamos participantes da Tua obra, do Teu trabalhar, e o Senhor nos incumbiu de levarmos a palavra do Evangelho. Por isso nós estamos aqui, simplesmente, humildemente como pastor, eu me coloco por terra, eu sei que ao Senhor pertence toda a glória, todo o louvor, eu venho do pó, ao pó eu vou voltar, mas que eu encontre essa graça, Senhor, na sua presença. Então, somente ecoar o som da tua voz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por esse culto, que não é mais um culto, mas é o culto que o Senhor decidiu compartilhar, Senhor, da Tua palavra conosco. Espírito Santo, eu Te agradeço pela Tua presença no nosso meio. Eu recebo aqui a Sua presença, essa manifestação nova. E é isso que eu abro meu espírito para receber, Espírito Santo de Deus. Essa manifestação nova de revelação, de conhecimento, de instrução que vem direto do trono de Deus. Nós louvamos o Teu santo nome, nosso coração explode de alegria por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, pelos livramentos que o Senhor tem dado às nossas vidas. É no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, e desde já, com os olhos da fé, nós dizemos a Ti, Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor tem feito, obrigado por quem Tu és.
obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua provisão, obrigado pela paz que nós encontramos em ti. Obrigado porque em ti nós somos realmente saciados, nós somos atendidos. Em ti nós temos as nossas questões, os nossos questionamentos resolvidos, endereçados. Nós oramos no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Você já pode estar lendo aí na barra de rolagem, 1 Coríntios, no capítulo 13, nos versículos de 9 a 12. Eu faço questão de fazer a leitura aqui, porque de repente tem alguém ouvindo o som da minha voz, não está podendo acompanhar visualmente, né? Então, eu vou ler aqui. Se alguém está ouvindo som, eu lembro da época que a gente fazia a transmissão na TV ao vivo. Eu mando um abraço aqui para o Vécio, mando um abraço aqui para o pessoal da TV Opinião, que sempre nos recebeu com muito carinho lá na TV, né? É algo assim tremendo poder lembrar desse tempo aí. E eu lembro assim de ser comentado, às vezes as pessoas não estarem assistindo a palavra, mas estarem ouvindo, porque tinham senhoras que estavam lavando roupa ou fazendo as atividades da casa e estavam ali usando as suas mãos ou estavam se movimentando, mas ouviam o culto. Então, por isso que eu sempre fiz questão e aprendi a ler e a falar tudo aquilo que é passado para que aqueles que estão ouvindo possam acompanhar na plenitude daquilo que está sendo compartilhado da parte do Senhor. Amém? A palavra do Senhor nos fala, então, 1 Coríntios, do capítulo 13, a partir do versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Eu acho interessante que eu estava meditando a respeito desse versículo, né? Você, de repente, cresceu numa casa com irmãos, né? Sua mãe faz um bolo lá e precisa dividir, marcar o território ali, senão um come um pedaço do bolo do outro. Então, a mãe, com sabedoria, já faz lá o bolo e faz a divisão e fala, esse aqui é de fulano, esse aqui é de A, de B, de C, e por aí vai, né? Então, você tem uma parte, você tem acesso ali a uma parte do bolo. Mas digamos que é feito um bolo num momento que, eventualmente, os irmãos estão viajando e ficou só você, né? Então, e aí que parte você vai querer? Fala assim, não, eu tenho acesso ao bolo inteiro. Eu sei que é um exemplo muito simples, mas é algo que elucida aquilo que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui. Que assim, quando o todo chega, quando aquele que é completo chega, quando você tem acesso ao bolo inteiro, você não vai falar assim, eu quero só uma parte, eu quero só um pedaço, eu quero ter acesso só a um pedaço. De repente você fala, eu quero só um pedaço por vez, né? Porque você vai querer no fim comer o bolo inteiro. Mas assim, que exemplo bom, né? De se dar. Termina o culto aí, depois de você fazer a sua refeição, vai lá comer o bolo, come lá uma sobremesa bem gostosa e lembra dessa palavra. Então, assim, não é natural a pessoa optar e não ter acesso ao todo, uma vez que é concedido isso a ela. E eu vejo assim, quando a palavra do Senhor nos fala, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, né? E a interpretação disso é espetacular, né? Porque assim, nós somos parte, nós não somos o todo. Deus é o todo, Deus é completo. Então, quando ele fala assim, quando vier o que é perfeito, ou seja, quando Jesus voltar, o que é em parte será aniquilado, porque a gente não vai nem mais ficar nesse corpo, nesse casco, para a gente poder estar na presença daquele que é tudo, daquele que é perfeito, daquele que é pleno, daquele que nele não se encontra falta nem escassez alguma, para nós estarmos na presença dele e ele se revelar na plenitude da sua glória, a gente não pode estar nem nesse corpo, porque é consumido. Parou para pensar nisso? E é tremendo a gente ter esse entendimento quando vier a plenitude que em parte desaparece. Porque nós temos tantas necessidades, né? Necessidades físicas, emocionais, pessoais. Tem gente que parece que tem mais necessidade que os outros. Está sempre carente, precisando de uma atenção. Meu Deus do céu! Como tem gente que gosta de atenção e precisa de uma atenção ali todo dia. Mas amém, porque o Senhor está atento às suas necessidades. Deus está atento às suas necessidades. E aí ter esse entendimento. Por que nós temos essa carência? Porque nós somos carentes de Deus, somos carentes do Pai, somos carentes da sua presença, somos carentes da sua palavra,
somos carentes do seu Espírito, somos carentes do esclarecimento que só o Espírito de Deus pode nos dar, que vem o conhecimento e discernimento da parte de Deus para a nossa vida. Então, quando vier o que é perfeito, o que é em parte, será aniquilado. Aí ele continua no versículo 11 e diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Sabe? A gente tem uma caminhada com Deus e a gente não pode ser e viver sempre da mesma maneira. Precisa viver amadurecimento, precisa haver crescimento da nossa parte. A gente precisa ter mudança no nosso comportamento, precisa ter mudança como a gente fala, precisa ter mudança como que a gente se relaciona com as pessoas. Por quê? Porque nós já não somos mais imaturos, nem fisicamente, agora mais profundamente, espiritualmente dizendo. Não devemos nos comportar como criança, como menino, mas devemos nos comportar e vivermos na plenitude do Espírito Santo. Ou seja, a gente não pode mais andar por aí como criança. Porque a criança, ela está sempre na necessidade de ser alimentada, de ser orientada, de ser direcionada. Agora, o adulto já sabe muito bem quais são as suas atribuições, já sabe trabalhar para ter o seu alimento, já sabe buscar o alimento, ou seja, então, eu não devo mais andar por aí como necessitado espiritual, mas eu devo andar em maturidade espiritual, sendo aquele que é o canal de Deus na face da terra, compartilhando do alimento que é o Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Amém? Então, não devo mais andar e falar como menino, mas devo andar com maturidade espiritual. Aí o versículo 12 eu acho espetacular, que fala a respeito de visão, a respeito de entendimento, né? Eu estou lendo aqui a versão da Almeida Revista e Corrigida, de 2009, se não me falha a memória. Eu estava lendo aqui agora há pouco na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que fala de uma forma mais aberta, de um espelho embaçado, né? Você já deve ter tido uma experiência assim, que você tomou um banho tão quente, quando você saiu daquele chuveiro quente, você foi olhar no espelho e não dava, porque estava lá o espelho embaçado. E às vezes a gente quer pentear o cabelo e tal, né? E se está lá o espelho embaçado, não dá, você não vê. Ou aquilo que você vê não é exatamente, a imagem que você vê não é exatamente aquilo que é a realidade do ambiente, né? Por isso que aqui no versículo 12 ele fala assim, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E muito profundo esse versículo de número 12 aqui, 1 Coríntios 13, que nos fala que o que nós conseguimos enxergar com os olhos naturais não é a plenitude das coisas, mas garante que, apesar de não enxergar a plenitude de quem eu sou, ou não enxergar com perfeição através desses olhos naturais, Deus, que é a perfeição e conhece a minha vida, a minha pessoa, antes mesmo que eu fosse formado no ventre da minha mãe, ele me conhece por completo, por isso que essa parte do versículo fala assim: então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, Deus dizendo, você ainda não sabe tudo, você não conhece tudo e todas as coisas, mas eu, Deus, conheço a você completamente. E então, glórias a Deus, porque nós somos conhecidos, nós temos um endereço, Deus conhece muito bem a nossa vida, Deus conhece muito bem aquilo que é necessário a nosso respeito. E é sobre essa passagem de 1 Coríntios 13, que eu quero aqui fazer uma oração em agradecimento a Deus por aquilo que Ele nos revela nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa revelação, por esse entendimento, que nós possamos andar, Senhor, na face da terra, sabendo que a gente não sabe das coisas, sabendo que quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe que a gente não entende e não sabe, que na verdade a gente carece da sua pessoa, Espírito Santo, para nos mostrar, para falar, para compartilhar conosco aquilo que a gente precisa saber a respeito das coisas, porque na verdade nós vemos parcialmente, nós temos entendimento parcial com relação às coisas, e nós carecemos da tua ministração, Espírito Santo. Nós carecemos dessa lente que é a sua pessoa, Espírito Santo, para nós enxergarmos através dos olhos espirituais
e podemos ver a necessidade que as pessoas precisam ter atendidas, podemos ser e nos fazer presentes em amor, ou seja, um canal da plenitude sua, Espírito Santo, um canal da plenitude sua, meu Deus. E sermos usados para trazer preenchimento na vida das pessoas como um canal, porque nós não fazemos nada, mas nós nos permitimos a ser usados por Ti, Senhor. Por isso que eu te peço, Espírito Santo, vai continua trabalhando nas nossas lentes espirituais, no nosso entendimento espiritual, tira todo o cerume espiritual dos nossos ouvidos, para que nós possamos enxergar e ouvir com clareza aquilo que é a perfeição, aquilo que é a plenitude, para que nós possamos ser um reflexo da Tua presença e da Tua glória na face da terra, Senhor. Para que nas nossas vidas, para que as pessoas vejam nas nossas vidas a plenitude do Senhor Jesus Cristo. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e te agradecemos pela tua presença que se faz presente no nosso meio, no nome do Senhor Jesus. Amém. Fiz questão de colocar aí para você ver, lembrando a você no Spotify, de repente você não ouviu, vai lá, Spotify não precisa ter conta, não precisa pagar, não precisa de nada. Você pode acessar de forma gratuita no Spotify, vai na lupa, procura lá, Águas que Curam. Não precisa colocar acento nem nada, Águas que Curam. E você vai lá no episódio número 6, Milagre na Sua Vida, que é uma conversa que eu tive com o Carlos Siqueira, falando a respeito de experiências desse tremendo servo de Deus, coluna na casa de Deus, coluna na igreja Águas Curadoras, das experiências que ele teve, testemunho de vida com Deus. Eu quero aqui ter o nosso momento de oração, você que aí tem um pedido de oração, uma necessidade, quer aqui compartilhar um testemunho de vitória, de vida, vai aí mandando sua mensagem, participe desse culto, manda uma mensagem inbox, coloca aí nos comentários, fique à vontade para agradecer a Deus publicamente por aquilo que Ele tem feito na sua vida e também para você mandar uma mensagem inbox para o pastor, para que eu possa conversar com você, atender alguma necessidade específica, algo mais particular. Eu dou preferência ao canal do Instagram, né? Ou, de repente, para você não achar que o pastor é um fresco em falar Instagram, porque é assim que se fala em inglês, eu falo, então, Insta. Manda uma mensagem inbox lá no Insta, fica mais fácil para poder acessar e a gente poder ali interagir e atender a sua necessidade e também saber de um testemunho aí que Deus trouxe algo e fez algo na sua vida, amém? Você que tem uma enfermidade, você que conhece alguém que tem uma enfermidade e precisa de cura, manda o nome dessa pessoa, coloca se é possível, se pode ser feito dessa forma, coloca o nome dessa pessoa aí nos comentários ou manda uma mensagem inbox, da forma que você entender que é melhor, para que nós possamos, como igreja, orar e apresentar essa vida em oração, no nome do Senhor Jesus. Eu aqui estou pegando uma lista que eu lembrei de pedidos de oração. Vamos ver se eu consigo achar aqui rapidamente, porque lembrei agora. Muito bem. Nós queremos aqui, Senhor, apresentar. Então, manda aí seu pedido de oração, amém? Para que a gente possa estar orando, intercedendo. Vou apresentar a equipe de intercessores da Igreja Águas Curadoras, amém? Nós, Senhor, na tua presença santa, meu Pai, nós apresentamos aqui a vida do irmão da Etienne, o Aniceto, né, o Setinho. O senhor sabe das necessidades dele, o senhor sabe o que ele tem passado. Nós queremos aqui apresentar também a dona Laura, mãe do Clevis, que não está bem, enfim, está passando por uma situação aí de dificuldade, precisa de receber cura. Minha mãe fazia bordado com a dona Laura, amém, está aqui apresentado em oração, Aniceto, o filho da dona Laura, e os pedidos de oração que estão entrando aí, aqueles que eu não vi ainda, estou aqui apresentando já, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, na tua santa presença, nós apresentamos a vida do Aniceto, o filho da dona Laura, nas tuas mãos, o pastor, Senhor, todos aqueles que têm necessidade, que precisam de receber a tua cura, Senhor. Aqueles que têm uma necessidade na sua alma, que foram machucados, meu Pai, que estão assim com o seu emocional dilacerado, essa vida que está assim, sofrendo, que eu vejo em lágrimas agora, é uma outra moça agora,
que está em lágrimas assim, recebendo essa palavra, essa ministração. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, visita a tua casa, moça. Espírito Santo, visita a tua vida nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Derrama um bálsamo de cura sobre essa vida, meu Pai, sobre todos os outros que estão aqui apresentando as suas petições, as suas necessidades. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento, Senhor, cada vida, cada necessidade nas tuas santas mãos. Meu Pai, obrigado por essa oportunidade. Eu declaro que todo diagnóstico de enfermidade, todo diagnóstico de câncer, ou o que quer que seja, a COVID, ou o que for, eu declaro no nome do Senhor Jesus, o Senhor interfere agora, o Senhor entra com provisão agora, o Senhor derrama da sua cura agora, manifesta a tua cura, manifesta o teu mover, manifesta o teu milagre, Senhor. A virtude que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, eu declaro que é ativado agora esse poder de cura, e você recebe dessa cura na tua vida. Essa pessoa pela qual você intercede, que não está assistindo esse culto, mas você que está intercedendo por alguém, que você sabe que precisa de cura. Eu libero cura sobre essa vida agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, com os olhos da fé, nós te dizemos muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está operando grandes milagres durante a ministração dessa palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus está fazendo coisa tremenda, e é algo tão forte, algo tão tremendo, algo tão maravilhoso, que eu quero convidar você, que tem conhecimento e discernimento, e sabe daquilo que está sendo feito, eu quero convidar você a mandar uma mensagem com o testemunho. Se você mandar uma mensagem de áudio, coloca, e eu vou ver com a produção como é que precisa ser feito esse vídeo. Eu ia falar o celular deitado, eu acho que é o celular deitado. Coloca o celular deitado, faz a gravação de um vídeo aí de no máximo 3 minutos, manda para a gente inbox, eu falo para você o endereço que você vai mandar esse vídeo, contando o seu testemunho. Você não quer aparecer, mas quer dar o seu testemunho? Manda uma mensagem de áudio. É fácil. Você grava um áudio, como se mandasse um áudio de WhatsApp, e você manda um áudio para a gente, e a gente pode, mediante a sua permissão, compartilhar aqui no culto o seu testemunho. Amém? A palavra do Senhor nos disse, Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, palavras sobre dízimos e ofertas, para você aí entender. Isso aqui é um ticket, isso aqui é um bilhete, isso aqui é uma oportunidade para você ter aí resposta de Deus. Como que diz a palavra do Senhor? Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. É um ticket, é um bilhete, é uma oportunidade, né, dizer assim, dessa forma. Eu não estou dizendo aqui que ninguém compra a bênção, não é isso que eu estou dizendo, hein? Não vai torcer as minhas palavras. Eu digo que é um ticket, que é uma entrada, que é uma oportunidade de você poder fazer prova daquilo que Deus tem para você. Porque é isso que o Senhor está falando. Uma vez que você traz os dízimos e existe mantimento na casa do tesouro, aí a palavra do Senhor fala, depois fazei prova de mim. E que ele vai derramar, vai abrir janelas dos céus e vai derramar bênção sem medida e vai declarar, e vai haver a maior abastança. Então, assim, essa palavra de hoje, enquanto eu orava a respeito dessa palavra de dízimos e ofertas, é esse entendimento que o Espírito Santo me deu, especificamente para esse culto de hoje. Ou seja, você entender que a entrega do seu dízimo, você entender que a entrega da sua oferta é uma oportunidade que Deus dá para que você possa fazer prova dele. Uma vez que você não entrega, você não tem base legal, espiritual, você não tem base perante a palavra de Deus para fazer prova dele. É o que a palavra de Deus fala, não é a minha interpretação, e não estou dizendo nada aqui. Estou apenas colocando a você aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu espírito. Então, assim, você quer ter janelas abertas dos céus? Você quer ter abastança, bênção na sua vida? A maior abastança, conforme a palavra do Senhor fala em Malaquias 3, no versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Então, faça a prova de Deus. Mas como que você pode fazer a prova de Deus? Trazendo o seu dízimo à casa do tesouro. Pastor, não sei. Como é que eu posso fazer uma transferência para a Igreja Águas Curadoras? Como que eu posso fazer isso de forma prática? Manda uma mensagem inbox que eu passo para você a forma que você vai fazer essa entrega do seu dízimo. Amém?
Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa ministração sobre os dízimos e as ofertas. Eu apresento aqui a vida do teu servo, da tua serva. Eu apresento aqui o espírito do teu servo, da tua serva, para que haja entendimento na vida dele, para que haja entendimento na vida dela. Disso que é a possibilidade de uma certificação, disso que é uma oportunidade que o Senhor dá à nossa vida, de vivermos uma vida com janelas abertas dos céus e bênçãos em que o Senhor derrama a maior abastança sobre as nossas vidas. Que o teu servo agora, a tua serva agora, aquele que está assistindo a ministração dessa palavra, entenda, Senhor, aquilo que está sendo colocado, algo que é para ser feito de forma voluntária, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles possam fazer prova de ti, Senhor, e verem resposta na sua vida pessoal, resposta na sua vida particular, resposta na sua vida pessoal particular, profissional e na resposta na sua vida ministerial. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. E com os olhos da fé nós te dizemos, Senhor, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Você já vê aí essa pergunta que está queimando no meu espírito. Você se alimenta do quê? Se possível for, a gente vai falar sobre isso. Você se alimenta do quê? E se der também, Deus de respostas e propósitos. Mas primeiro aqui, você se alimenta do quê? Glórias a Deus. Você que chegou mais tarde aí um pouquinho, nós estamos aqui na condução do culto da Igreja Águas Curadoras, essa ministração de hoje, o Espírito em Daniel, parte 3. Pai amado, nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor Jesus, acima de todo nome, porque foi dessa forma que o Senhor determinou, para que o nome dele fosse exaltado, acima de todo o nome, que é o nome que está sobre todo nome, que é o nome onde está todo o poder. A tua glória reside no nome do Senhor Jesus. Haja manifestação da tua glória, haja manifestação do teu poder, haja exaltação do teu santo nome. Nesse culto, através desse culto, haja manifestação da tua glória nas vidas que nos acompanham e que têm tido discernimento por parte do teu Santo Espírito para serem participantes da tua igreja, em o nome do Senhor Jesus. O valente que se levanta contra a tua palavra, eu lanço no abismo agora. Eu declaro que essa palavra vai ser entregue, ela vai chegar, ela vai alcançar na profundidade, na forma e na maneira que o Senhor tem preparado para esse banquete espiritual no dia que nós chamamos dia de hoje, esse presente de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, falando sobre o Espírito em Daniel. Você se alimenta do quê? A palavra do Senhor nos fala em Daniel, no capítulo 1, no versículo 8. E Daniel assentou no seu coração. A gente já falou um pouco a respeito disso no domingo passado, sobre o assentar no coração, sobre o resolve, sobre a decisão, sobre a determinação. Eu lembro de ter falado de concreto, né? Uma vez assentado o concreto, já está determinado, já está assentado, já está definido, já está resolvido, não existe mais questionamento. Então a palavra fala assim: Daniel assentou no seu coração, estava decidido no seu coração, tinha afirmado no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A postura que nós temos na nossa vida, uma vez que nós temos maturidade espiritual, uma vez que nós somos cheios pelo Espírito Santo de Deus, que nós, como Daniel, buscava a face do Senhor 3 vezes ao dia, estar em koinonia, ou seja, comunhão com Deus 3 vezes ao dia, buscar a presença do Espírito do Senhor 3 vezes ao dia, essa regularidade, essa disciplina na sua busca do Espírito de Deus. Quando você tem essa maturidade espiritual, como nós estávamos falando no começo do culto, em que eu não posso mais viver como um menino espiritual, mas eu devo andar como um adulto espiritual, porque eu tenho aprendido da parte de Deus aquilo que é maturação e maturidade na minha vida, em que eu não tomo mais leite, mas eu me alimento de alimento sólido, que é a palavra de Deus. Então, quando eu tenho esse comportamento espiritual, quando eu recebo do Espírito de Deus, assim como Daniel recebeu na sua vida, eu tenho um espírito diferenciado. Daniel não está ali na presença do rei, não está ali na presença do chefe dos eunucos para simplesmente querer ter uma postura em que ele vai chamar a atenção para si.
Ah, por que que esse cara aí agora tem essa postura diferenciada? Ele está achando que ele é o quê? Quem ele acha que ele é? Não é esse o objetivo. Não é essa a ideia. Não é essa a postura. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, você anda de uma forma diferenciada. Você fala de uma forma diferenciada. Não é possível que alguém que é cheio pelo Espírito Santo de Deus, que fale palavrão como aqueles que não são cheios do Espírito Santo falam palavrão do mesmo jeito. Então, assim, porque senão qual que é a diferença que existe? Quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Então, quem não serve a Deus fala palavras pesadas, fala palavras baixas, sendo que palavra de baixo calão, palavrão, né, como a pessoa gosta de falar, é assim, é um alimento, é combustível para o veículo do inferno, é alimentar confusão. Quando você é cheio pelo Espírito Santo, você não fala palavras torpes, palavras tortas, porque o Espírito Santo não fala aquilo que é sujo, de maneira alguma, jamais. Então, eu ser cheio pelo Espírito Santo, ter contato com o Espírito Santo, eu ser uma pessoa que vive através da inspiração do Espírito Santo, é eu ter um comportamento diferenciado, é eu ter um posicionamento diferenciado, é eu ter palavras diferenciadas, é eu ter uma postura diferenciada, é eu andar em excelência como anda alguém que é cheio pelo Espírito Santo de Deus. Quando você recebe a plenitude do Espírito Santo de Deus, você vai sendo cheio para a presença do Espírito Santo de Deus, ao buscar a presença dele, a ter no seu coração essa disciplina e a determinação, como Daniel tinha, de buscar com regularidade a presença do Espírito de Deus, você vai andar cada vez mais com discernimento, com conhecimento. Eu declaro e profetizo que o seu buscar pelo Espírito Santo de Deus na tua vida, o buscar na tua vida pela profundidade de muitas águas, eu declaro, no nome do Senhor Jesus Cristo, que você vai ser conhecido por andar com discernimento. Você vai ser conhecido por uma pessoa que anda com sabedoria. Você vai ser conhecido por uma pessoa que é capaz de tomar decisões assertivas e acertadas em situações de alta complexidade. Você vai ser procurado, você vai ser procurada pela excelência do discernimento e conhecimento do Espírito Santo de Deus presentes na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, você se alimenta do quê? Quando eu sou alimentado, e assim eu não estou falando você se alimenta do quê, não estou dizendo a respeito daquilo que são coisas naturais, aquilo que é matéria, mas estou falando de alimento espiritual. O Senhor Jesus nos fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Eu preciso me alimentar do Espírito de Deus. Eu preciso ter a minha sede, a minha vontade saciadas pela palavra de Deus, pela presença do Espírito de Deus, pelo discernimento que só vem pela presença do Espírito de Deus, por ter um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Então, você se alimenta do quê? Não estou falando, então, vou dizer a você mais uma vez, não estou falando de forma natural, mas estou dizendo espiritualmente. Porque Daniel, ele tinha a sua fome espiritual atendida. Como que ele tinha a sua fome espiritual atendida, pastor? Por ele buscar com regularidade a presença do Senhor. Quando você tem, eu tenho certeza que você já passou por isso, você conhece pessoas que estão ainda buscando o caminho, não encontraram o Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Tem pessoas que estão buscando resposta em outros caminhos. Por quê? Porque não encontraram o caminho. Porque se tivesse encontrado o caminho, que é o Senhor Jesus, não estavam mais procurando. Por quê? Porque já tinha encontrado. Parece que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas é muito sério o que eu estou dizendo. Porque uma vez que eu encontro o Senhor Jesus Cristo, e Ele é o único caminho, Ele é o caminho que me dá acesso de volta ao Pai, através do Senhor Jesus eu posso ter acesso à pessoa do Pai. Eu estou hoje diretamente ligado ao Senhor Jesus, não vai assustar com o que eu vou dizer, hein? Não. Parcialmente dizendo. Por quê? Onde que você viu Jesus, pastor? Onde que você esteve com Deus? Deus está em todos os lugares, mas assim, qual que é a pessoa que eu estou querendo dizer para você? É a pessoa do Espírito Santo, entendeu? Mas ele não é a Trindade, então se você tem contato com um, você não tem contato com o outro? Lógico que sim, né?
Então, isso derrubaria o fato de que eu disse que você não tive com Jesus hoje, eu não tive com Deus hoje. Imagina, ele se faz presente em todo lugar. Eu estou apenas trazendo a você o esclarecimento, como é a forma, a pessoa com que você vai se direcionar para poder ter a sua fome espiritual saciada. Eu chego a Deus pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É a única forma de chegar até Deus, pelo Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus é o caminho que me leva a Deus. Agora, hoje, como que eu posso conversar com a pessoa que vai me trazer esclarecimento? Como que eu posso fazer perguntas à pessoa que vai me trazer respostas? Como que eu posso me relacionar com a pessoa que vai trazer inspiração, que vai me fazer entender que eu estou satisfeito, que em mim não há ausência, que em mim não há falha, que em mim não há necessidade nenhuma mais? É a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, Daniel, ele tinha acesso ao Espírito Santo. Ele, por buscar a face de Deus e por ter a sua sede, por ele endereçar a sua sede espiritual, sua sede, a sua fome espiritual a Deus, ele era uma pessoa saciada. E o que uma pessoa saciada faz? Toma decisões espiritualmente sadias. Uma pessoa que tem a sua fome e a sua sede espiritual saciadas por Deus é uma pessoa que está blindada. Por quê? Porque não vai estar exposto a situações em que vão fazer ofertas, vão fazer propostas, e isso poderia ser uma tentação, isso poderia ser uma possível queda a essa pessoa. Por quê? Porque já está saciada no seu espírito. Então, por isso que Daniel assentou, decidiu no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, em termos espirituais, eu quero perguntar a você, onde você encontra a resposta? O que você busca? Onde você procura a resposta? Daniel resolveu não se contaminar por já estar alimentado em seu espírito. Eu vou falar aqui alguns pontos daquilo que são pontos que o Espírito Santo me mostrou com relação àquilo que era e que é pertinente à vida de Daniel e que é pertinente à vida daquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Pessoas que você pode conhecer, caso você não conheça, hoje, que são pessoas que são cheias do Espírito Santo, que são pessoas que têm resposta, pessoas que vivem uma vida de plenitude, uma vida de saciedade, são pessoas que são alimentadas por Deus e que não estão aí ao léu procurando soluções para os seus questionamentos e perguntas espirituais. Todos que já são saciados pelo Espírito do Senhor, não vão buscar alimento em outros altares. Vou dizer isso a você mais uma vez. Todos que já estão, ou que são saciados, alimentados pelo Espírito do Senhor, não vão buscar alimento em outros altares. Aquele que verdadeiramente tem relacionamento e intimidade com o Espírito Santo de Deus, não tem ausência em si. Então, é uma pessoa que é um servo de Deus, é uma pessoa que não é vulnerável a estar buscando alimento em outros altares. Não é uma pessoa que ainda não encontrei resposta, estou buscando, pastor. Não, que é isso. Na presença do Espírito de Deus, mediante o caminho que é o Senhor Jesus Cristo, você tem todas as suas necessidades atendidas. O que isso vai ocasionar na sua vida? Qual que é o benefício de você ter a sua vida saciada pelo Espírito do Senhor? A sua vida vai ser preservada. Uma vez que eu tenho esse atendimento espiritual, essa saciedade espiritual, uma vez que minha sede está eliminada, uma vez que minha fome está saciada, isso traz preservação na minha vida. Por quê? Porque isso não vai permitir que eu seja exposto. Você não vai sair com o teu carro por aí, ou você não vai fazer telefonemas, você não vai entrar em determinados canais no YouTube, você não vai entrar em determinados sites na internet buscando resposta, que eu entendo que todos nós nascemos com essa necessidade desse encontro com o Senhor Jesus, porque é dessa forma com que Deus fez. Nós somos carentes de Deus, nós precisamos de Deus, nós precisamos da presença dEle, nós precisamos da habitação do Espírito Santo de Deus. É a única forma de nós nos vermos preenchidos e saciados. Então, assim,
quando a pessoa não tem essa fome espiritual, essa sede espiritual saciada, ela fica buscando. Então, ela vai em lugares, ela acessa pessoas, ela faz telefonemas, ela manda mensagens, ou seja, está sendo exposta. Por quê? Porque está procurando resposta. Agora, uma vez que, assim como Daniel, você já encontrou resposta no Espírito de Deus, você já encontrou resposta na palavra de Deus, já encontrou resposta na presença do Espírito Santo de Deus, você está sendo preservado, porque você não vai ser mais exposto, porque você não vai ficar buscando mais em outros lugares, você não vai ficar buscando resposta para questões que você não sabe se a resposta vai ser certa, para questões incertas. Que mais? Você vai servir como canal de realização e execução dos planos de Deus. Olha só que coisa tremenda. Quando eu busco a presença do Senhor, quando eu tenho essa disciplina com Daniel, de buscar a presença do Senhor, de buscar a face do Senhor, eu sou um autocandidato a ser muito usado por Deus. Porque uma vez que eu não sou conduzido mais pelas minhas necessidades espirituais, mas uma vez que eu sou conduzido, guiado pela plenitude do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu sou uma pessoa elegível a ser escolhido por Deus para ser usado, para ele trabalhar em mim, ou no trabalho que ele já tem feito na minha vida, para que ele faça um trabalho através da minha vida alcançar outras pessoas. Ou seja, quando eu tenho uma necessidade espiritual atendida, quando eu tenho a minha fome espiritual atendida, a minha sede espiritual atendida, eu sou passível a ser usado como canal de realização e a execução dos planos de Deus. O que Deus tem, e assim, isso já é uma coisa, isso é fato. Então, assim, você que busca Deus com regularidade, você que se alimenta da palavra de Deus com regularidade, você que coloca louvores na sua casa, busca estar louvando a Deus, porque a palavra de Deus nos fala que Deus habita em meio aos louvores, você que faz isso com regularidade, Deus vai executar e realizar planos dele na sua vida e através da sua vida. Próximo passo, o que mais que é eu ter o Espírito, eu ver, né, entender aquilo que essa ministração, o Espírito em Daniel, o Espírito em Cláudio, o Espírito em você, o Espírito em seu nome, né? O que Deus tem para fazer, e aí é uma questão de exclusividade. E eu declaro, no nome do Senhor Jesus Cristo, que você, a partir dessa ministração hoje, você vai ter um entendimento mais profundo, você vai ter um entendimento claro, você vai ter o discernimento sobre a exclusividade da obra que Deus quer fazer através da sua vida. Quando você tem esse discernimento, você vai entender aquilo que acontece, aquilo em Daniel, no capítulo 2, no versículo 11. A excelência do Espírito Santo de Deus faz de você um canal exclusivo para que uma obra que ele quer fazer, tão e apenas somente através da tua vida, seja realizada. A palavra do Senhor nos fala no Daniel capítulo 2, no versículo 11. Olha como é profundo isso que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração. Quer ligar a sua Bíblia aí? Quer abrir na sua Bíblia? Abre aí, liga aí. Daniel no capítulo 2, no versículo 11. Aí, pastor Cláudio, Ezequiel 47, aliança de compromisso. Glória a Deus, só a gente relaxar um pouco aqui. É profundo aquilo que Deus está nos dizendo. Não vai ser feito através de uma outra pessoa, não vai ser feito através de um outro alguém. Deus quer usar a vida de você, a sua vida. Deus quer fazer através de você. Daniel 2:11. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. O rei tem um sonho, lá no tempo de Daniel. E o rei ele não entende esse sonho. E é um sonho que vem da parte de Deus. Mas o rei não entende o que ele está sonhando. O rei quer entender o sonho. O rei quer a revelação do sonho. O rei chama lá, né, os adivinhos, os magos, né? Chama lá o povo dele para fazer a interpretação do sonho. Ninguém é capaz de fazer isso. Por isso que é dito assim, a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei. Ninguém tem condição de saber aquilo que é o sonho. Inclusive, Daniel, quando ele fala, olha, eu não sei, mas eu conheço um Deus que revela. Eu conheço um Deus que fala.
Eu conheço um Deus que responde. E é isso que nós precisamos ter, essa atitude, essa vivência, essa experiência, esse posicionamento, essa humildade que se encontrava no espírito de Daniel, que se encontrava na vida de Daniel, porque tem gente que é usada como canal de Deus e já começa a se achar o cara. Tem mulher que é usada por Deus e já começa a se achar aí que é a rainha do pedaço. Sendo que eu tenho que manter sempre na minha vida e com maturidade espiritual, manter a humildade. E é por isso que Daniel fala, olha, eu não sei o que o sonho quer dizer, mas se você me der um momentinho aí, espera, eu vou conversar com Deus que revela sonhos. Eu vou conversar com Deus que revela mistérios. E é essa postura, esse entendimento que eu tenho que ter na minha vida como servo de Deus. E é para isso que Deus me trouxe aqui hoje, para falar para você isso. É assim que eu devo andar e é assim que você deve andar. Ou seja, é assim que nós devemos andar. Com essa postura de humildade. A dizer assim, olha, eu posso não ter conhecimento sobre todas as coisas. Na verdade, eu sei muito pouco a respeito das coisas. Mas eu tenho intimidade, eu converso, eu tenho relacionamento com Deus que revela e fala. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu orar a respeito dessa situação, e uma vez que Deus se revele e manifeste, eu posso falar para você a resposta. Ou seja, o que Deus está dizendo a nós nessa transmissão, nesse culto. O Senhor está falando assim, olha, é tempo de você ser canal de revelação. É tempo de você ser canal de resposta. É tempo de você não ficar mais procurando resposta, mas você ser usado como resposta na vida das pessoas. Inclusive, quando necessário for, através de palavras também. Porque muitas vezes as pessoas veem resposta na nossa vida e através da nossa vida, tão somente através do nosso testemunho, tão somente através do nosso silêncio, tão somente através da nossa presença. Tem pessoa que começa a ser ministrada por Deus tão somente pela tua presença naquele lugar que você vai e visita, naquele lugar que você vai e participa de uma reunião. Nossa, pastor, mas como assim? A minha vida vai ser uma resposta para pessoas simplesmente pela minha presença nos lugares que eu vou? Sim. Se você tem maturidade espiritual, você sabe o que eu estou dizendo. Por quê? Porque em você, assim como habitava em Daniel, em mim, deve habitar em nós a presença e a excelência do Espírito Santo de Deus. E quando nós temos intimidade com o Espírito Santo de Deus, tão somente, simplesmente, entre aspas, a nossa presença nos nossos lugares, uma vez que eu sou canal do Espírito Santo de Deus, uma vez que eu tenho intimidade com o Espírito Santo de Deus, uma vez que eu ando em águas profundas com o Espírito Santo de Deus, uma vez que eu tenho um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus, o simples fato de eu estar em um lugar está habitando ali aquele lugar, está se fazendo presente naquele lugar o Espírito Santo de Deus. Ou seja, as pessoas já não estão nem mais enxergando você, e é essa mesma intenção, que não vejam a mim, mas que enxerguem Cristo em mim. Que não lembre da minha pessoa, mas que lembre da pessoa de Jesus Cristo. Que ele cresça e eu diminua, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Para que o seu nome seja exaltado, porque vem de Deus, é por Deus e para Deus que são todas as coisas. Ou seja, eu sou um mero canal, sou um mero instrumento. E dentro desse entendimento, essa postura, esse posicionamento que Daniel tinha na sua vida, esse convite que o Espírito Santo faz para que nós nos posicionemos da mesma maneira. Ou seja, saber que a presença do Espírito Santo na minha vida, uma vez que eu sou canal, uma vez que eu estou 100% cheio da presença do Espírito Santo em mim, se necessário for, eu vou falar palavras que vão ser assertivas, que vão ser setas perfeitas, com endereçamento perfeito, teleguiadas para chegar no objetivo, no alvo a ser conquistado. Muitas vezes não vai ser necessário falar palavras, mas mesmo em silêncio, o Espírito de Deus que habita em mim vai ministrar outras vidas. Se você não teve essa experiência, é algo tremendo, de você estar em lugares em que as pessoas entendem que existe uma presença diferenciada ali naquele lugar, através da tua vida, e por causa que a tua vida se faz presente naquele lugar, porque em você habita a excelência do Espírito Santo de Deus. E pelo simples fato de você estar naquele lugar, vai haver revelação, vai haver entendimento. O Senhor me faz lembrar, o Espírito Santo me faz lembrar de uma empresa que eu prestava serviços em São Paulo presencialmente, agora não tenho ido mais presencialmente lá, mas isso já faz até alguns anos. E o Espírito Santo me trazia o seguinte esclarecimento:
Quando você não está nessa empresa, quando você não está presente nessa empresa, existem movimentações e se fazem certas coisas aqui que não agradam a Deus, coisas que não são do bem. Não vou nem entrar em detalhes, mas é esse entendimento que você precisa ter para você entender esse testemunho. Quando você chega, por você ser canal de Deus, por você ser cheio do Espírito Santo, por você ser luz, existe uma interrupção na movimentação do inferno. Por quê? Porque a treva não pode continuar trabalhando e ter a mesma forma de operação onde a luz está. Então o Espírito Santo mostrava isso com muita clareza. Eu entrava naquela empresa e eu via que havia uma pausa, assim, nas atividades do inferno. Por quê? Porque chegou a luz. Ah, pastor, mas você está se achando. Não, muito pelo contrário. Eu estou falando aqui para você que é a presença do Espírito Santo, que é o puro Deus, onde Deus chega não tem para o inferno, não tem para o diabo. Sabe o que Deus está dizendo a você? Ele quer te encher tanto, ele quer fazer você de uma pessoa tão cheia pela presença do Espírito Santo, assim como Daniel era, que onde havia confusão não haja mais, onde não havia entendimento, haja entendimento. Assim como essa postura de humildade, mas tem que ter humildade, irmão, tem que ter humildade, irmã. Assim como Daniel chegava e falava assim, eu posso não ter a revelação, mas eu conheço Deus que sabe e que revela. Quando você chegar nos lugares, aquilo que estava no obscuro vai haver luz. Na verdade, você não vai nem ver né, a mudança acontecer, porque quando você chegar, a luz já chegou, né? A luz chega antes, né? Então, assim, o que estava em trevas vai ser elucidado, o que estava no oculto vai ser mostrado, o que não se entendia vai ser entendido, o que não tinha resposta vai haver resposta. E eu declaro, no nome do Senhor Jesus Cristo, que você vai ser usado por Deus como canal de resposta. Você vai ser usada por Deus como luz do Senhor. Você vai ser usada por Deus como canal de esclarecimento nos lugares. E você vai chegar em lugares em que você vai dizer assim como Daniel, que você não tem resposta, mas que você vai orar. Você vai pedir licença, você vai entrar em conversa com Deus. Você vai entrar em intimidade com Deus, em sintonia com Deus. Você vai se retirar com Deus no seu quarto de oração. Deus vai trazer resposta a você, você vai levar a resposta para aquele povo lá, em nome do Senhor Jesus. A excelência que habitava no Espírito Santo, em Daniel, a excelência do Espírito Santo, é isso que Deus quer marcar a sua vida, como canal de resposta, como canal de esclarecimento, como canal de Deus na face da terra, como aquele que é o vaso, aquele que é o servo de Deus, que chegou. Ai, que bom que ele chegou, que bom que ela chegou, porque ele tem resposta, ela tem resposta. Que bom que essa pessoa veio, que bom que você veio. Eu não sei porquê, mas eu sinto uma coisa tão boa, eu me sinto tão bem quando você está aqui. Por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. E você vai levar a resposta às pessoas. Eu declaro, no nome do Senhor Jesus, que aquilo que eram sonhos na vida do rei e ele não entendia, aquilo que são pensamentos na vida de pessoas e elas não entendem, Deus vai usar a tua vida para trazer esclarecimento. Deus vai usar a tua vida para que haja discernimento. Deus vai usar a tua vida para que haja compreensão, para que haja palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Você vai ser conhecido pela excelência do Espírito Santo de Deus que habita e vai encher e vai transbordar cada vez mais na tua vida. Deus de respostas e propósitos. Perdão, você se alimenta do quê? Estou olhando aqui o próximo ponto. Estava pensando aqui, meditando se eu já ia fazer o próximo ponto. Vou já fazer aqui rapidamente o próximo ponto, que é aqui, ó. Deus de respostas e propósitos. Então, esse ponto anterior foi esse de você se alimenta do quê? E o último ponto dessa ministração, o Espírito em Daniel, parte 3. Eu creio que a gente está chegando em 1 hora aí. Vou falar rapidamente aqui a respeito de Deus de respostas e propósitos. A palavra do Senhor nos fala em Daniel, no capítulo 1, no versículo 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus é Deus de respostas e Deus é Deus de propósitos. Eu declaro, no nome do Senhor Jesus, que sobre a sua vida é colocado, assim como foi colocado sobre esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria.
e a Daniel algo especial, que era entendimento em toda a visão e sonhos. Eu declaro no nome do Senhor Jesus que você recebe, então, isso. O que está sendo dito aqui, antes de eu fazer a oração, então, vai? O que está sendo dito aqui, que é para a sua vida e para a vida dos outros que te acompanham. A excelência do Espírito de Deus, o conhecimento do Espírito de Deus, a inteligência que vem tão somente pelo Espírito de Deus, a habilidade em letras e sabedoria. E a você que tem pago o preço, conforme a gente já falou na ministração do domingo passado, a ministração da palavra espontânea ao vivo, que Deus convida os seus servos a fazer uma separação, a fazer uma consagração, a ter um tempo de entrega a Deus e a pagar um preço por isso, para que tenha resposta. Então, assim como foi sobre a vida de Daniel, que seja assim na tua vida também, que você esteja disposto, que você esteja disposta a se colocar de uma forma diferenciada perante a presença de Deus, para que você tenha respostas diferenciadas na sua vida. Então, assim, quais são os pontos principais de Daniel 1, capítulo 17? É para a sua vida e para a vida dos outros. Assim como foi com aqueles 4 jovens, eu declaro, vai ser sobre a sua vida e sobre aqueles que te acompanham. É para a tua vida e para os teus familiares. É para a tua vida e os amigos com que você tem contato. Pela excelência do Espírito de Deus na sua vida, aqueles que estão junto com você vão ser alcançados. Aqueles que te acompanham, aqueles que são os teus amigos, aqueles que de repente nem eram amigos ou não eram tão próximos assim, vão ser alcançados pela excelência do Espírito de Deus na tua vida. E, em último lugar, as pessoas buscando conhecimento e propósito, não vai faltar a palavra discernimento. Estou lendo rapidamente minha anotação aqui, o que diz: hoje as pessoas estão sedentas por conhecimento, as pessoas estão carentes de informação. Você já viu como, às vezes, a gente não recebe uma determinada informação, a gente fica ansioso, fica querendo saber o resultado, fica querendo saber a resposta. A gente vive numa sociedade hoje que é carente de informação, carente de conhecimento. E não é necessariamente toda a informação que está aí na internet, não é toda a informação que é divulgada em mensagens de celular, ou da forma que seja, em vídeos, que é uma informação que sacia a necessidade do conhecimento e da sabedoria. Aquilo que é a excelência do conhecimento, da sabedoria, que só pode ser adquirido pelo Espírito Santo de Deus, vai ser, então, compartilhado com outras pessoas através da tua vida, porque você honra a Deus e porque você busca em Deus. Aquilo que é a busca por conhecimento e por propósitos, eu declaro no nome do Senhor Jesus Cristo que não vai faltar a palavra de discernimento na sua vida. Eu declaro que, pela tua disciplina no teu relacionamento com Deus, sempre vai haver palavra de discernimento, sempre vai haver uma palavra de conhecimento que você vai dizer às pessoas. Ou seja, esse derramar de Deus sobre a vida desses 4 jovens, e em especial sobre a vida de Daniel, tendo entendimento sobre visão e sonhos, seja essa marca sobre a sua vida. Eu declaro no nome do Senhor Jesus Cristo, essa ministração, o Espírito em Daniel, liberada sobre a tua vida na plenitude da palavra, na plenitude daquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da tua vida. Eu declaro que através de uma postura e um posicionamento de humildade na tua vida, Deus vai usar a tua vida poderosamente para trazer elucidação, para trazer resposta, para trazer conhecimento, para trazer discernimento para a sua vida e para a vida de quem te acompanha. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Glórias a Deus. Está aqui o término dessa ministração, Espírito em Daniel. Eu convido você a mandar o seu testemunho, eu convido você a mandar a sua mensagem. Eu convido você a entrar em contato com o pastor numa mensagem inbox no Insta, a falar sobre o que Deus tem feito na sua vida. Você que quer mandar um áudio contando um testemunho do que Deus fez na sua vida, manda uma mensagem inbox para a Igreja Águas Curadoras, que nós vamos colocar aqui o seu testemunho para que outras pessoas sejam alcançadas. No nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Eu vejo você na próxima ministração da palavra. No nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.